Muito boa tarde, bem-vindas e bem-vindos então à Assembleia Geral da ADUFISCAR para a posse da nova diretoria e Conselho Fiscal da entidade para o biênio 2021-2023. Vou mencionar aqui os integrantes desta mesa virtual, começando pelo professor Amarílio Ferreira Júnior, que está presente. Temos a nossa magnífica professora Ana Beatriz Oliveira. Olha, reitora. Presente. Temos Hoje eu vi Gilson na rádio. Federal Deu uma de São entrevista. Paulo, que há de chegar, Não sobre, que é o sobre Dr. Júpiter. Pinto, presidente do PROIFES de Federação, professor Newton Brandão. Muito Que bem. cabe 400 terras em Júpiter. Entre outras coisas. Amadeu, seu áudio está ligado. Para desligarem os microfones, por favor. Está entrando aqui conversa particular, que é para nós podermos ter alguma dinâmica e não sermos assim, a gente ficarmos mais à vontade. Eu gostaria de salientar aqui as presenças, alguns já estão presentes, outros vão entrar dentro de momentos, mas já vou dar aqui então, temos o devido destaque, o presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, o professor Flávio Alves da Silva, presidente da ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o professor Lúcio Vieira, o professor Francisco Wellington Duarte, que é o vice-presidente também do PROIFES Federação, e o professor Osvaldo Negrão, que é do Rio Grande do Norte. Eu vou dar entrada aqui, se me permitirem, mais pessoas que estão querendo entrar. Vai ser rápido. Então, vamos começar então esta nossa Assembleia Geral, passando realmente a palavra ao professor Amarílio Ferreira Júnior, que é o presidente da diretoria que vai cessar as suas atividades, realmente para abrir a cerimónia e a Assembleia de Posse e dar, claro, as boas-vindas a todos os participantes. Professor Amarílio, a palavra é você. Tem que abrir o microfone, professor Amarílio. Por favor. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui hoje reunidos num ato solene, revestido de uma configuração política sindical muito importante, dado o papel histórico que a ADUFISCAR desempenha no contexto do movimento docente brasileiro. Eu quero saudá-los a todos. Temos, tal como combinamos, nas reuniões de transição com a chapa vencedora, que, na figura da professora Fernanda Castellano, penso que estaria cumprimentando a todos e a todas, né, na figura da nossa imediata presidenta, Fernanda Castellano, e pela liturgia da passagem do cargo, culturalmente dizendo, nós teríamos nesse primeiro bloco, em que os nossos convidados falariam, primeiramente, a nossa magnífica reitora, professora doutora Ana Beatriz, depois, o representante do Instituto Federal de São Paulo, campus São Carlos, na figura do seu diretor, né? E passaríamos a palavra em seguida, após as falas desses dois colegas, dos dois professores, nós passaríamos a palavra para o representante do PROIFES, né? Que aqui está representado pela figura do nosso vice-presidente, o professor Wellington, né? Tal como nós comumente o tratamos. Depois falaria a gestão cessante, em seguida daria posse e passaria a palavra em seguida para a professora Fernanda Castellano, a nossa presidenta, a nossa futura presidenta, né? De tal forma que nós combinamos isso no bloco, nas reuniões de transição, foram 2 até agora, provavelmente vamos realizar mais uma agora. Eu acabo de receber um e-mail
penso que todos recebemos, da comissão de transição, da professora Fernanda, convocando uma reunião já na condição de presidenta da Dufiscar para a próxima quarta-feira, de tal forma, então, Rui, que eu sugiro que você volte à condução do cerimonial e chame para falar tal essa ordem que nós havíamos estabelecido. Então, falaríamos, pela sequência, a magnífica reitora, o nosso representante do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Carlos, o presidente que cessa, em nome da diretoria cessante, o presidente, esse que vos fala, e depois passaríamos a palavra para a professora Fernanda, no sentido de, vamos assim dizer, liturgicamente, simbolicamente, né, passar-lhe a presidência da Dufiscar. Então, eu volto a palavra para o Rui. Por favor, Rui, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, professora Marílio, obrigado, professores e professoras presentes. Vamos, então, dar uma certa dinâmica para não demorar muito tempo. Vamos, então, para estes dois blocos. O primeiro bloco, a professora Marílio acaba de inaugurar. Eu passaria já a palavra à nossa magnífica reitora, a professora Ana Beatriz de Oliveira. Professora, a palavra é da senhora. Muito obrigada, Rui. Se me permitem uma sugestão, o gestor da sala pode fechar os microfones que estão abertos, acho que ajuda a diminuir as interferências. Então, boa noite a todas e todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite que a gestão superior da universidade recebeu na sexta-feira para participar dessa cerimônia de posse da nova diretoria. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente ver o rosto de várias pessoas que não tenho encontrado em função dessa nossa condição de atuação remota. Tenho visto apenas as pessoas que fazem parte dos conselhos ou que participam de reuniões, então é uma satisfação encontrar todas essas pessoas aqui no dia de hoje. Eu preparei uma fala muito breve e eu vou começar da campanha para a eleição da atual reitoria da universidade. E como primeiro ato da campanha, fizemos uma reunião na ocasião, liderada pelo professor Adilson, nosso reitor eleito, com cada uma das entidades da universidade. Nessa reunião foi reafirmado o compromisso da então chapa de respeito a todas as entidades. Então, eu retomo aqui nesse momento em que estão presentes todos os membros da nova diretoria, da diretoria eleita, esse compromisso que fizemos ainda na campanha de respeitar a atuação de cada entidade, e nesse rol de entidades se inclui a Dufiscar, reconhecendo o importante papel que essas entidades têm na defesa dos interesses de cada categoria que compõe a nossa comunidade universitária. A reitoria se coloca, então, hoje, enquanto gestão superior, como absolutamente aberta para o diálogo, para a negociação, e o que já tem acontecido. Então, a gente já tem realizado uma série de reuniões, já fizemos reuniões com a Dufiscar, com o Sintufiscar, com o DCE, com a APG. Então, nos colocamos diante de vocês com esse compromisso de manter esse espaço de diálogo e negociação para que a nossa comunidade universitária avance na direção que ela depositou a confiança nas urnas. Eu reforço, então, a atual diretoria e também a todos os membros da categoria esse compromisso. Parabenizo os membros da atual diretoria, que se encerra hoje, pelo trabalho realizado, e desejo a todos os membros da nova diretoria e do novo Conselho Fiscal um trabalho profícuo e muito sucesso na implementação do projeto que foi eleito nas urnas nessa eleição. Uma boa noite a todas e todos. Obrigada. Muito obrigado, professora Ana Beatriz. Na sequência, vamos então, eu creio, permitam-me colocar aqui um parênteses, eu não tenho certeza se o diretor do Instituto Federal de São Paulo, Campus de São Carlos, está presente, o nosso doutor
Silva Pinto. Eu acho que ele ainda não entrou. Eu entrei, sim. Eu me anunciei no site. No chat, desculpa. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Eu passaria de imediato a palavra para o professor Riveli, por favor, para as suas considerações. Muito obrigado. Tá, João, eu que agradeço o convite de participar da posse da nova diretoria. Aproveito para saudar a todos na pessoa da nossa magnífica reitora, a Beatriz. E, enfim, o nosso relacionamento com a Dufscar tem sido muito mais que um relacionamento respeitoso, um relacionamento cordial. Eu me lembro que quando eu entrei no Instituto Federal, em 2017, logo o professor Gil, né, com toda a equipe, foi lá, nos procurou. Tivemos muitos colegas do Instituto Federal que se filiaram na Dufscar, né? Tivemos sempre colegas docentes do Instituto Federal participando ativamente, juntamente com a Dufscar. E eu, como diretor do Instituto Federal, fico muito feliz, porque antes de ser diretor, eu sou professor. E muitas vezes a gente, no exercício das atribuições da gestão, nós simplesmente temos a opção de obedecer aquilo que nos está sendo pedido. E sabemos que muitos dos avanços na nossa carreira, especialmente na carreira EBTT, eles foram fruto de uma luta, de um diálogo, né, que a Dufscar esteve à frente. Então, estou gestor, mas, acima de tudo, sou professor e conto com o trabalho da Dufscar para cada vez mais reforçar a carreira docente que vem sendo atacada e que a gente sabe da importância dela no nosso país. Então, eu parabenizo a nova diretoria, a professora Fernanda. As portas do Instituto Federal estarão sempre abertas. Também conto com a ajuda de vocês quando o Instituto Federal precisar da atuação da Dufscar. E parabenizo também e agradeço a parceria nesses anos com a diretoria que está saindo, né, da Dufscar. E tenho certeza que esse diálogo sempre continuará de forma respeitosa, cordial e, acima de tudo, um diálogo de colegas, tá bom? Parabéns, obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, professor Riveli. Vamos então agora, eu passaria a palavra ao professor Francisco Wellington Duarte, que eu creio que ele está substituindo o presidente do Projeto de Federação, o professor Milton Brandão. Professor Francisco Wellington, a palavra é sua, por favor. Obrigado. Boa noite a todos e todas. De fato, eu estou aqui substituindo o professor Brandão, que não pôde comparecer porque, como todos nós, a maioria de nós aqui, é professor e está em atividades acadêmicas. Portanto, me entregou essa tarefa de fazer a representação da federação. E eu começaria dizendo que me sinto honrado em participar dessa cerimônia de posse. Quero dar à gestão cessante, que tanto contribuiu para o fortalecimento da federação e do próprio movimento docente. E na figura do professor Amarilho, tenho muito carinho por ele, deixo meus abraços aos membros da diretoria que ora encerra seu mandato. Quero saudar, em nome da Federação de Sindicato de Professores e Professoras das IFES, os que estão iniciando a nova gestão. E como bom nordestino, especialmente potiguar que sou, comendador de Camarão, abraço a presidenta eleita, professora Fernanda Castellano, estendendo esse abraço fraterno a todos os membros da diretoria que tomam posse hoje. Estou vice-presidente da federação e, como já fui presidente por 6 anos do Adune Sindicato, sei o quanto é importante ter sindicatos que tenham o perfil democrático como parceiros, pois é com o fortalecimento destes que alimentam e energizam os fóruns da federação, expressos no seu Conselho Deliberativo e nos seus grupos de trabalho. Muito importante a presença de todos os sindicatos nesses fóruns. No momento em que vivemos eu vou ser até exagerado, peço perdão inclusive, uma devastadora crise econômica, social e civilizatória, em que a educação é considerada inimiga por quem detém o poder, é fundamental que os sindicatos que formam a federação tornem seus espaços políticos fundamentais, sem ser redundantes, sendo para a resistência no plano nacional. E que a Dufscar continue se somando à nossa federação nessa luta contra o obscurantismo.
Não tem sido fácil, não tem sido nada, eu diria, nada, vou até ser repetitivo, nada fácil a gente ter esse combate no parlamento. Vocês têm acompanhado a reforma administrativa e quanto estamos sofrendo para tentar brecá-la. Então, por isso que eu considero importante que os sindicatos se tornem cada vez mais fortes e que fortaleçam dessa forma a federação. Então, encerro aqui minha participação, dizendo que viva a democracia, viva o Adufscar Sindicato, viva o Prois Federação. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigado, professor Francisco. Eu passaria então agora a palavra e retornaria a palavra, devolveria a palavra ao presidente da diretoria cessante, o professor Amarílio Ferreira Júnior, para as suas considerações e também para dar posse, obviamente, a todos os conselheiros e a toda a diretoria. A palavra é sua, professor. Não se esqueça de ligar o microfone. Rui, obrigado pelo retorno da palavra. Eu já cumprimentei a distinto público, mas vou cumprimentá-los novamente. Então, portanto, boa noite a todos e a todas. Dizer que nós estamos aqui hoje reunidos numa sessão solene, importantíssima, porque trata-se de um dos mais importantes sindicatos de docentes do Brasil, do ponto de vista da sua trajetória histórica e tudo que ela protagonizou desde a sua criação, a sua fundação, ainda nos marcos da ditadura militar, né? Um regime ditatorial que infelicitou a nação brasileira por mais de 21 anos, né? Que vai de 1964 até 1985. Hoje, nós estamos colocando fim a uma longa hegemonia, né? De mais de 22 anos. Ela começa em 1999, eu tive a honra de participar daquela primeira diretoria, e ela surge num contexto de muito retrocesso em âmbito nacional. Nós vivíamos a chamada era FHC, e um grupo de professores estavam propondo o encerramento das atividades da Adufscar, que era, na época, uma seção sindical da ANDES. E nós tivemos uma reunião na antiga Babilônia, que hoje a gente chama de AT1, né? Mas os antigos sabem dessa denominação, numa daquelas salas de aulas da antiga Babilônia, em que, basicamente, um grupo de professores, da qual eu estava parte, tenho a maior honra de dizer isso, porque isso é parte da memória do nosso sindicato, se opôs a essa posição e dizemos, não, a Adufscar tem que existir e ela vai continuar traçando as suas linhas históricas da luta em defesa da democracia e da universidade pública no Brasil. Então, logo em seguida, vieram as disputas eleitorais, as divergências por conta dessas posições que estão na matriz dessa hegemonia, se fechava ou não a Adufscar enquanto uma seção sindical da ANDES, e foram 13 gestões, 13 mandatos consecutivos, né? Nesse período, nós publicamos qualquer coisa em torno de uns mais de 950 comunicados. Hoje, pela última vez, publicamos, dentro desse quadro dos 22 anos, o nosso último comunicado, onde a gente faz um breve histórico e uma lista das conquistas em que nós empreendemos durante esse período em que tivemos a honra, o privilégio político, intelectual, sindical, de dirigirmos a Adufscar, né? Então, inicialmente, eu queria dizer a matriz, a origem, da onde surgiu essa longa hegemonia. Essa longa hegemonia surge num contexto de retrocesso, de recuo do movimento docente e de propostas de transformar a AD sindical apenas numa entidade recreativa. Bom, isso são partes da memória e eu gostaria muito de resgatar essa memória. Logo em seguida, nós fazemos uma resistência, a resistência democrática continua, a gente muda a configuração da política nacional e, no início desse milênio, nós vamos ter uma sequência de governos que vão empreender uma série de mudanças que serão extremamente significativas e substantivas na história do ensino, da pesquisa e da extensão no Brasil. Consagra, materializa pela expansão, pela criação vamos dizer assim, de uma segunda rede,
nacional, uma segunda rede federal de institutos federais, eles existiam com outra denominação, né? E nós passamos, então, a fazer uma série de discussões no interior da Andes, no sentido de que pudéssemos, então, abrir uma discussão com o novo governo, a partir do entendimento de que, com aquele governo neoliberal, encabeçado pelo Fernando Henrique Cardoso e o seu ministro da Educação, o senhor Paulo Renato, que era o nosso colega da Universidade Federal de Campinas, era impossível. E a nossa resposta foi um sonoro não. Aquele governo era neoliberal e esses governos que estão começando, eles são de traição nacional e eles estão traindo os interesses dos trabalhadores, não só no âmbito nacional, como internacionalmente também. E as divergências se acentuaram muito, a ponto que nos levou a criar o PROIFES. O PROIFES é uma das grandes iniciativas deste movimento que surge no início dos anos 90 e da qual a Dufiscar tem a honra, o privilégio histórico de ter sido uma das grandes protagonistas na criação do PROIFES a partir do início da década de 90. Né? Esse movimento do PROIFES, que surge a partir de 2004 e se consolida no que ele é hoje, mudou a história do movimento docente no Brasil. Mudou o sistema federal de ensino superior, seja do magistério superior, seja dos institutos superiores. Microfone, professora Marília, o seu microfone está desligado. Quero desculpar a interrupção. Aconteceu alguma coisa com o som e eu parei, Rui, porque tinha um ruído, mas eu... Então, a partir de 2004, a Dufiscar participa de um movimento com um protagonismo importante na criação do PROIFES, a gente promove a criação desse ente federativo que vai congregar um conjunto de entidades e nós passamos a negociar uma série de medidas fundamentais que a gente acalentava desde o fim da ditadura militar. E aí a gente não só cria a classe dos associados, porque a gente tinha uma situação, como era o caso da UFSCar, em que a maioria dos seus professores eram doutores, mas chegavam muito rapidamente à condição de adjunto 4 e lá e ficavam estancados, porque não havia concursos para professores titulares, porque o governo não cedia essas vagas, e passavam 15, 20 anos e se aposentavam como adjunto 4. Então, o PROIFES vai empreender uma campanha e vai conseguir lograr êxito, apesar da oposição que a Andes vai nos fazer, em 2006, de criar a categoria dos associados. Em seguida, a gente começa a enxugar a carreira, incorporar todas aquelas gratificações que não davam segurança, era uma insegurança, porque elas podiam ser removidas ao bel prazer do governante que tivesse de plantão, e a gente começa, então, a caminhar para essa carreira que nós temos hoje, em seguida, com a expansão que vem do REUNE e também das transformações dos antigos institutos federais, nessa atual rede, de criar uma carreira semelhante à do ensino do magistério superior, a carreira dos EBTTs. E, portanto, nós passamos a ter esses dois magníficos sistemas federais que materializam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tal como ele está configurado no artigo 207 da Constituição, com a carreira extremamente atrativa. E ainda esses instituições serem realizadas por determinação, eles existiam ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque brasileira ela não foi. Ela atendeu um grupo, ela atende a um grupo muito específico de pessoas. É essa política externa que está... Vamos lá ver agora. Professora Maria, Rui, aconteceu alguma coisa. Aconteceu, é que estão com os microfones abertos e entrem em microfonia, não é? Eu peço a todo mundo, por favor, a gentileza de desligar os microfones, que é para não haver realmente essa microfonia. Pode continuar, a professora Marília, e liga a sua câmera, por favor. Desligar a minha câmera? Liga, ela está desligada. Ah, ela desligou, ela caiu, perdão. Agora sim. Por favor, continue. Tá. Então, a gente cria a carreira, a gente ajuda a construir a carreira do EBTTs, nós temos um pequeno conjunto de professoras EBTTs dentro da Federal de São Carlos, mas, tal como diz o nosso Rivelli, né, isso foi fundamental do ponto de vista da carreira e do que significa os institutos federais em âmbito nacional. Né? Bom, nessa sequência, né, nós demos uma série implementamos uma série de medidas
no interior da própria DUFSCar, né? Então, uma das políticas que ocorre durante esse longo período de 22 anos, é que nós construímos uma sede em cada uma dos campos da Federal. Hoje são 4, os campos da Federal de São Carlos, né? Estamos ainda com problemas de alguns comodatos, mas eles estão sendo negociados junto à reitoria. Hoje, a nossa magnífica reitora fez menção já à reunião que realizamos, numa delas, para discutir exatamente a questão dos comodatos, mas essas ainda são questões pendentes, que serão, com certeza, encaminhadas e resolvidas pela nova gestão, né? E caminhando para a conclusão da minha fala, né, eu queria dizer também que nós implementamos agora, nesse período da pandemia, que nos reduziu muito a capacidade de mobilização, mas até a pandemia nós participamos de todos os movimentos de resistência e de mobilizações contra os cortes orçamentários e os ataques que esse famigerado governo tem implementado, tanto contra as universidades quanto os institutos federais, e naquela saga de movimentos, de movimentações de massa que ocorre no Brasil, logo depois do governo do Bolsonaro, e com a Covid a gente sente uma retração dos movimentos sociais, porque a Covid é uma pandemia que assola o mundo, não assola só o Brasil, mas a gente continua implementando as lutas e mobilizando-nos, tal como o Wellington disse. Notadamente, nós temos travado uma dura batalha no âmbito do Congresso Nacional contra todas essas reformas neoliberais e privatistas contra universidades públicas e os institutos, né? Agora, travamos a batalha da emenda constitucional número 32, tal como o Wellington já disse aí, né? Nesse período, nós não só construímos todas essas sedes e encaminhamos uma série de demandas internas que tínhamos do sindicato, como, por exemplo, a carreira dos nossos funcionários, né? Nós temos diversas carreiras com 3 níveis dentro dos funcionários, atrelados aos reajustes. Tinha uma lógica de reajustar de acordo com os reajustes que os próprios professores logravam êxito nos seus acordos salariais, né? Nós estamos deixando em caixa, tem 2 pendências, tem 2 parcelas condicionadas à construção em Sorocaba e em Araras, um valor de R$500 milhão na nova diretoria. 2 frações, 2 partes desse R$500 milhão estão vinculados e aprovados, respectivamente, no âmbito do nosso Conselho Fiscal, para a construção de um auditório no campus de Arara, ou possivelmente um restaurante ou outras decisões que os colegas de Sorocaba venham a decidir, né? Com relação aos desafios do presente, nós temos a colocar para todos o seguinte: a nossa posição é uma posição de unidade na luta. Nós temos divergências de concepções sindicais, não por acaso tivemos um período sem oposição, mas sempre tivemos oposição aos nossos encaminhamentos. Eu lembro de algumas coisas que hoje viraram triviais por conta da pandemia, como, por exemplo, as consultas após a Assembleia. Isso sempre foi um ponto de discórdia profundo entre nós, porque nós defendíamos que nem sempre os professores tinham condições, eu estou dando um exemplo, de participarem das assembleias, e nós achávamos que a Assembleia não era a última a decidir grandes questões importantes, como, por exemplo, se entrávamos em greve ou não, e tínhamos as consultas eletrônicas. A DUFSCar foi um dos primeiros sindicatos no Brasil a implementar essa política ampla de consulta, e pagou, inclusive, um preço político muito caro, porque as críticas foram demolidoras contra nós, e nós resistimos a todas as tentativas de que nós refluíssemos dessa posição de que a Assembleia era a última instância para as grandes questões de decisões das políticas sindicais no nosso sindicato. Então, a nossa posição é uma posição de unidade na luta, preservando as diferenças de concepções políticas sindicais que existem no nosso meio. Nós nos pautamos durante todo esse período por uma posição de respeito à democracia, de respeito à pluralidade, de todas as posições que se manifestam no seio da nossa categoria profissional. Para nós, o sindicato não é um sindicato de uma vanguarda, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Para nós, a DUFSCar é um sindicato de todos os seus filiados, independente das suas crenças políticas e ideológicas, independente das suas crenças religiosas, independente de qualquer questão. Basta ser filiado e cumprir com todos
os preceitos dos nossos estatutos, os professores têm todo o direito e jamais sofreram qualquer tipo de censura. Nem mesmo no momento de crise, como foi na última eleição da reitoria, em que surgiu a proposta de expulsar determinados associados do sindicato, essa diretoria reagiu e se posicionou muito fortemente contra, partindo do pressuposto de que todos têm o direito de participarem do sindicato, de opinarem sobre a sua política e decidirem os seus futuros, independente das suas crenças ideológicas, tal como eu repetiria. Então, eu quero aqui, neste momento, me despedir de todos, agradecer esses 22 anos, agradecer todo o conjunto de funcionários da Dufscar. É impossível pensar a Dufscar sem os seus funcionários, sem a política salarial que nós estabelecemos historicamente para esse conjunto de trabalhadores. Eu quero agradecer todos aqueles que participaram dessas 13 gestões, que eu não seria capaz de nominá-los todos aqui, mas eu queria fazer, em especial, uma deferência àqueles que já tombaram, àqueles que já faleceram e que nos deixaram. É um longo período. Eu sou de uma geração já intermediária, eu não sou dos fundadores da UFSCar, mas eu tive o privilégio e a honra de ter convivido com muitos desses fundadores no âmbito da diretoria da UFSCar, e foi uma grande escola de aprendizagem que foi muito para além do ensino, da pesquisa e da extensão que eu realizo na condição de um professor, tal como todos que estão aqui presentes, além dos nossos convidados. Então, eu queria me despedir, dizendo à nova diretoria que, em nome dessa diretoria cessante, nós desejamos boa sorte e que o seu programa, que é o programa vencedor, que foi consagrado nas urnas, seja o programa implementado e que seja o programa levado a cabo. E eu passo a palavra, neste momento, novamente, para o Rui, para a posse do Conselho Fiscal. Mas aqui, nós temos que dar posse ao Conselho Fiscal, em seguida, posse à nova diretoria. Então, eu penso que, no que concerne a nova diretoria, eu me referindo à nossa futura presidenta, Fernanda Castellano, eu estaria me referindo a todos os membros da sua diretoria. E eu desejo a vocês uma única coisa, que vocês sejam muito bem-sucedidos na implementação do programa que logrou vencer nas eleições, nas últimas eleições do nosso sindicato. E que a gente continue e siga o caminho da construção de um sindicato plural, democrático e para todos, e que faça a luta sistemática e combativa do Estado Democrático de Direito, da Universidade Pública Laica, inclusiva e socialmente referenciada, e dos institutos federais que desempenham um papel fundamental, não só na formação da juventude brasileira, mas também no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, Fernanda, desejo a você, na sua pessoa, que vocês consigam implementar e realizar toda a carta-programa que vocês apresentaram e que foi a carta vencedora no último pleito eleitoral da Dufscar. Rui, eu passo a palavra para você e, se a Fernanda concorda, passamos imediatamente à posse do Conselho Fiscal e, em seguida, à posse da nova diretoria. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Amarílio. Eu gostaria de mencionar aqui algumas presenças que são dignas de registro. A professora Rosângela, que é presidente do Sinditutec, a professora Socorro Coelho, vice-presidente do Sindproifes do Pará, e que vem acompanhada pelo seu presidente também, o presidente Walter Abreu, presidente do Sindproifes também do Pará. Registro também as gratas presenças do professor Osvaldo Barba, ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos, e também do professor Targino, igualmente ex-reitor da nossa universidade. Feito isso, estas considerações, eu não sei se chegou mais alguém em representação de outras entidades, se caso tenha chegado alguém, por favor, eu gostaria que rapidamente me desse uma sinalização para que eu pudesse dar esse destaque, mas eu iria continuar então para enaltecer e, ao fim e ao cabo, seguindo o que o professor Amarílio falou, dar então a posse ao Conselho Fiscal, cujos membros eu vou, neste momento, enumerar. Eu posso fazer uma pequena observação, por gentileza, na sua fala? A ausência dos conselheiros eleitos no ato de posse não impede a sua posse. Ou seja, por motivos acadêmicos, de doença, de
qualquer ordem, que não puderam comparecer, isso é da cultura nossa, depois assina a ata de posse. Isso. E toma posse independente dessa cerimônia, dessa liturgia que estamos aqui realizando. Tá? Então, o que pode acontecer? Nós chamarmos um nome e esse nome não estar presente, mas isso não inviabiliza a posse do conselheiro. Isso vale também para os diretores da chapa, que será em seguida empossada a partir da chamada do nome da professora Fernanda Castellano. Tá bom? Depois a gente manda a ata, eu digo nós, o sindicato, que aí já é a nova diretoria. Manda a ata e a pessoa assina e pronto, está tomado posse. Muito bem. Desculpa ter interrompido a sua fala, só para observar que pode ter ausências aqui, e isso não inviabiliza em nada a eleição da pessoa e a sua respectiva posse. Claro. Eu gostaria também de destacar, antes de passar a relatar os nomes, eu gostaria também de salientar a presença do professor Newton Lima Neto, ex-reitor da nossa universidade, ex-presidente também da ADUFISCAR e ex-prefeito da cidade, portanto está registrada também aqui a presença do professor Newton. Vamos então, Conselho Fiscal. André Coimbra Félix, e vou só falar, portanto, dos titulares, tá? Se me permitir, para abreviar. André Coimbra Félix Cardoso, administração, Emerson Pires Leal, aposentados, Glauber Lúcio Santiago, artes e comunicação, Evandro Marzola de Moraes, biologia, Fernando César Sala, biotecnologia e produção vegetal, Daniel Silveira Pinto Nassif, Centro de Ciências da Natureza, Luciana de Souza Graciou, Ciência da Informação, Alexander Vicente Cristiani, Ciências Ambientais, Joelson Gonçalves de Carvalho, Ciências Sociais, Ricardo Rodrigues Ciferri, Computação, Ieda Regina Venturini, de Computação Sorocaba, Guilherme Henrique Ribeiro, Desenvolvimento Rural, Marcelo Adorna Fernandes, Ecologia e Biologia Evolutiva, Maria Cristina dos Santos, Educação, Ana Cláudia Garcia de Oliveira Duarte, Educação Física, Itamar Lorenzon, Engenharia Civil, Conrado Ramos Moreira Afonso, Engenharia de Materiais, Luís António Toni, Engenharia de Produção São Carlos, Sérgio Henrique Evangelista, Engenharia Mecânica, António Carlos Luperni Horta, Engenharia Química, Teresa Cristina Martins Dias, Estatística, José Eduardo Marques Baioni, Filosofia e Metodologia das Ciências, Filipe Gigliano, Física, Fernanda Keila da Silva, Física, Química e Matemática, Larissa Riani Tavares, de Fisioterapia, Anderson Ferreira da Cunha, Genética e Evolução, Karina Gramani Sai, de Gerontologia, Alberto Carvalho Peré, Hidrobiologia, Flávia Bezerra de Menezes Irata Vale, de Letras, José António Salvador, Matemática, Giovanni Gurgel Alciano da Silva, de Medicina, Fernanda de Freitas Aníbal, Morfologia e Patologia, Cristina Broglia Freitosa de Lacerda, de Psicologia, Luís Carlos Gomes de Freitas, de Química, Fábio José Bechara Sanches, Sociologia, Heloísa Chalmers Cícia, acho que é Cícia, perdão, de Teorias e Práticas Pedagógicas, Roseli Esquerdo Lopes, de Terapia Ocupacional, Priscila Domingos de Azevedo, da UAC, e Tiago Henrique Troian, de Informática. Estes são os nomes que fazem parte do Conselho Fiscal para o biênio 2021-2023. Em nome da atual diretoria, eu declaro empossado o novo Conselho Fiscal do nosso sindicato. Então, todos estão empossados e, tal como nós acordamos na comissão de transição, nas reuniões de transição, nós vamos preparar uma ata para que eles possam lavrá-la com as suas próprias assinaturas, porque muito dificilmente os cartórios vão exigir, vão aceitar assinaturas digitais.
Rui, eu proponho, então, em seguida, a posse da nova diretoria. Por favor. Muito bem, vamos então à posse da nova diretoria. Passo a chamar os nomes. Presidente da diretoria, professora Fernanda Castelhano Rodrigues. Vice-presidente, professor Marcos de Oliveira Soares. Primeiro secretário, professor André Farias de Moura. Segundo secretário, professora Mónica Jones Costa. Primeiro tesoureiro, professora Paula Regina Mendes da Silva Serrão. E, por último, segundo tesoureiro, professor Fernando Periotto. Em nome da atual diretoria, que exatamente na minha fala cessa o seu mandato, eu declaro empossado a nova diretoria e os cumprimento na figura da nossa nova presidenta, a professora Fernanda Castelhano Rodrigues. Professora Fernanda, nossa presidenta, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Marílio. Obrigada, Rui, pela condução da cerimônia. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando nessa cerimônia virtual de posse da nova diretoria da DUFSCar para o biênio 2021-23. Boa noite também às intérpretes de Libras, Sara e Glória, que estão aqui conosco. Eu quero começar cumprimentando os membros da mesa de honra que já estão aqui, em breve chegarão outras 3 mais. Então, cumprimento a magnífica reitora, a professora Ana Beatriz Oliveira, cumprimento o diretor-geral do Instituto Federal, professor Rivelli da Silva Pinto, cumprimento o representante da Proifes Federação, professor Wellington Duarte, cumprimento na pessoa também do professor Amarílio Ferreira Júnior, toda a diretoria cessante da DUFSCar Sindicato, que encerrou alguns segundos atrás o seu mandato. Uma diretoria da qual nós fomos oposição e fomos adversários no processo eleitoral, mas que não vemos em absoluto como inimigos, e temos dito isso em muitos espaços. Temos total consciência de que o nosso inimigo é, neste momento, o atual governo federal, é o governo Bolsonaro, é a retirada de direitos sociais, é a implementação de uma agenda ultra neoliberal, é o apoio a ideias negacionistas, é o ataque à ciência, às universidades e ao funcionalismo público. Por isso, nesse sentido, eu não tenho dúvidas de que nós, professora Marílio e demais membros da diretoria que acabou de encerrar seu mandato, nós estaremos juntos em muitas frentes ainda, em muitas trincheiras, em defesa daquilo que todos nós defendemos, que é a universidade pública e gratuita, é a educação pública, gratuita, laica, de qualidade, é a liberdade de cátedra, é a defesa do Estado democrático de direito. Sem dúvida, como a professora Marília já pontuou, nós temos visões diferentes de funcionamento do sindicato, nós temos visões diferentes, talvez até do funcionamento democrático das assembleias, mas eu não tenho dúvida de que nós estaremos juntos em muitas trincheiras, como eu disse, porque defendemos muitas coisas comuns, né? Quero cumprimentar as conselheiras e aos conselheiros fiscais, agora recém-empossados. Tenho certeza de que vamos ter um mandato, um biênio de muito trabalho, de trabalho muito produtivo na nossa entidade. Quero cumprimentar também as demais autoridades presentes, presidentes e representantes das associações e dos sindicatos docentes que se identificaram, os ex-presidentes e as ex-presidentas da DUFSCar Sindicato, que também puderam estar aqui conosco. Acaba de chegar a professora Marília, então quero fazer esse cumprimento a todas e todos que foram presidentes e presidentas da DUFSCar e que estão ou que verão a gravação oportunamente, talvez, no YouTube, uma saudação especial para vocês. E, de maneira particular, quero fazer uma referência às 4 mulheres que já foram presidentes
desse nosso sindicato. Professora Marília, que foi a última mulher presidente, em 98, não é, professora? Então, é um prazer ser a 5ª mulher presidenta do UFSCar Sindicato, nessa história que se iniciou em 1978, com uma mulher, professora Ieda de Carvalho. E depois da professora Ieda vieram Ana Luísa Perdigão, Géria Montanari e Marília Washington. Então, para mim uma honra poder ser a 5ª mulher presidenta desse sindicato. E vou pedir que todas e todos, na medida do possível, me considerem presidenta com A. Cumprimento também as companheiras e os companheiros do movimento Mais a do UFSCar, um movimento que se iniciou alguns anos atrás e que acolheu aquelas e aqueles que acreditávamos que uma outra do UFSCar era possível. Esse movimento que possibilitou o encontro das pessoas que hoje estão tomando posse nessa diretoria e das pessoas que serão nossas e nossos representantes de campos e de categoria. Foi no movimento Mais a do UFSCar que, de modo democrático e coletivo, nós construímos o programa escolhido por nossos pares nesse último processo eleitoral para a direção da UFSCar, um programa que se baseia, como já disse, numa outra concepção de sindicato, diferente da que nós tínhamos, numa concepção de sindicato fortemente ancorada na necessidade do resgate de funcionamentos democráticos, de transparência e de abertura de canais de diálogo e escuta das professoras e dos professores da UFSCar e do IFISP. E é partindo dessa outra concepção de sindicato, dessa outra forma de fazer política, que eu gostaria de convidar para comporem esta mesa de honra as representantes de DCE Livre UFSCar, Bianca, a representante da APG UFSCar, Renata, não sei se ela chegou aí, e a representante do Sinto UFSCar, Vânia. Vou passar a palavra para o Rui, que vai chamá-las nominalmente para compor a nossa mesa, e depois da manifestação das entidades, e contando com elas na nossa mesa de honra, eu vou dar continuidade ao meu discurso de cerimônia dessa posse. Sejam bem-vindas. Então, antes de que passemos a palavra para o Rui, para que você possa dirigir de forma plena, no gozo de todos os seus direitos estatutários e democraticamente eleita por essa nova chapa, eu, em nome da antiga diretoria, estou me retirando e passo agora a condução dos trabalhos de forma plena, seja do ponto de vista dos resultados das eleições democraticamente consagradas, seja do ponto de vista estatutário. Me despeço mais uma vez da professora, da nossa presidenta, Fernanda Castellano, e desejo-lhes uma boa e profícua gestão. Muito obrigado por tudo. Obrigada, professora Marília. Muito obrigado. Muito obrigado. Daremos continuidade, então, à cerimônia. Rui, por favor. Muito obrigado. Então, temos aqui o bloco 1. Vamos entrar no bloco 2 da Assembleia Geral. E eu convidaria, em primeiro lugar, para usar da palavra, e esta ordem ela é feita por questões meramente alfabéticas. Eu gostaria de convidar, para usar da palavra, o representante da APG. A representante da APG é Renata Porto Sampaio. Por favor, Renata, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui ouvindo tudo isso. Eu acho que a única coisa que eu tenho para falar é que, como grupo, a gente gostaria muito de colaborar, né, com essa nova fase, com essa nova gestão, para realmente trazer o melhor possível de todas as formas. Então, parabéns, Fernanda, e vai ser um prazer que a gente possa trabalhar juntas. Muito bem, muito obrigado, Renata. Foi assim rápido, hein? Assim, um lance assim, bem rápido, mas muito obrigado. E eu passaria, nesse momento, e continuando na ordem alfabética, eu gostaria de convidar para usar a palavra a representante do DCE, a Bianca Monteiro. Bianca, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Bianca, sou estudante de biotecnologia do campus de Araras
sou diretora do DCE, né? Estou aqui representando a entidade hoje. Queria agradecer o convite, né? Saudar esse espaço aqui, saudar os convidados, né? A gestão eleita, principalmente, e a democracia, né? Muito bonita essa cerimônia, né? Para comemorar essa nova gestão, feita por pessoas que historicamente sempre estiveram na luta com os estudantes lado a lado, né, que foram fundamentais também em momentos históricos, como, por exemplo, a eleição da reitoria no ano passado. Enfim, né, pessoas que são parceiras do DCE há muito tempo em todos os campi, demonstrando a importância e a potência de quando há uma relação entre as entidades que representam as categorias, né. E agora, né, a eleição dessa gestão agora representa que a gente está entrando numa nova fase da história política da UFSCar, né? Que está há alguns anos enfrentando alguns cortes orçamentários muito severos e cada vez mais correndo o risco do desmonte completo da ciência e da educação no Brasil. E que a gente, então, se coloca enquanto DCE, mas também enquanto Levante, né? Enquanto parceiros de uma caminhada que já vem de antes, que vai continuar em prol de uma universidade que seja para todos e todas, e em defesa do direito inegociável da educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Obrigada. Muito obrigado, Bianca. Vamos então à próxima entidade convidada. Eu tenho a honra de convidar então o representante do Sintufiscar, a colega Vânia Regina Gonçalves. Vânia, muito boa noite. Oi, boa noite, companheiros. Eu saúdo a todas e todos e todes. Rui é Ana Gonçalves, não é Regina, mas é só uma correçãozinha, né? Sem problemas. Eu estou muito feliz em fazer parte dessa solenidade, né? Me emocionei até aqui com algumas falas, a presença de representantes, principalmente das mulheres que já foram presidentas desse sindicato. É muito bom a gente ver mulheres à frente da política, nós que lutamos pela igualdade dos direitos e de participação nos espaços, né, públicos e todos os espaços, ver tantas mulheres aqui representadas em postos assim, de comando e de direção é muito emocionante. Significa que a nossa luta realmente está, né, tá avançando. Ainda temos muito que avançar, mas a nossa luta está avançando. Eu quero aqui cumprimentar, na figura dos companheiros, cumprimentar a gestão que está se encerrando, né, e parabenizar, né, a nova gestão que tomou posse há uns minutos atrás, na figura da presidenta Fernanda Castellano. Desejar a essa gestão, né, que seja uma gestão extremamente vitoriosa, né, que a vitória dessa gestão será a vitória dos trabalhadores, né, de uma categoria e, portanto, a vitória de todos os trabalhadores. Não vou ser tão curta, viu, Rui? Vou falar um pouquinho da conjuntura que a gente está vivendo. Nós estamos num momento, mas prometo não me estender além de 5 minutos, nós estamos num momento em que a conjuntura pede unidade de todos os trabalhadores, pede unidade das entidades dentro da UFSCar, mas mais do que isso, pede a unidade de toda a classe trabalhadora que hoje defende a educação, que hoje defende o serviço público e que defende o Estado democrático de direito. Nós temos um governo que, além de querer dar o golpe, acabar com a democracia no país, ainda quer destruir os serviços públicos. Então, nós estamos numa conjuntura extremamente complicada para os trabalhadores, né? E nós que estamos, né, que somos trabalhadores da educação, nós que atuamos nesse, né, temos sofrido desde o início deste governo ataques sistemáticos por parte do governo Bolsonaro e de toda a sua trupe, né? Então, nós achamos, né, o Sintufiscar sempre se colocou à disposição para construir uma luta em conjunto, porque nós entendemos que só a unidade dos trabalhadores vai derrotar este governo. E eu tenho certeza e cada vez mais convicção que nós derrotaremos essa política nefasta, essa política fascista que apossou deste país. Nós derrotaremos Bolsonaro, todos os seus aliados, nós colocaremos eles aonde o que está reservado é a lata de lixo da história deles,
e a história vai contar o quanto nós fomos resistentes e o quanto nós defendemos principalmente o ensino público. Então, enquanto o Cinto Fiscar, acho que abre eu falo aqui em nome do Cinto Fiscar, que se abre hoje dentro dessa universidade um novo espaço de construção, um novo espaço de aglutinação de forças, e dessa aglutinação de forças sairemos vitoriosos. Então, mais uma vez, eu quero deixar o meu abraço a todos os companheiros da chapa mais a do Fiscar, que hoje tomaram posse na figura da professora Fernanda, e dizer que o Cinto Fiscar está sempre à disposição, estará sempre na luta e disposto a construir a unidade para que a gente saia vitoriosos. Então, até a vitória e fora Bolsonaro. Muito obrigado, Vânia, sem Regina. Ok. Perdão pelo meu engano, perdão mesmo pelo meu engano. Não precisa se pedir perdão, é só um ajuste. Mas pronto, Vânia Gonçalves, muito obrigado pelas suas palavras. E agora sim, devolvendo quase que definitivamente, não é? A palavra e as considerações, digamos que as considerações, eu poderia dizer que são as considerações finais. Não, são as iniciais. Considerações iniciais. Professora Fernanda Castelano Rodrigues, a palavra é toda sua, por favor. Obrigada, Rui. Bom, eu vou começar essa segunda parte da minha fala apresentando novamente as pessoas que compõem a nova diretoria da Dufscar Sindicato para o biênio 21-23, porque eu vou pedir que todos eles abram a sua câmera e façam um tchauzinho, todos eles e todas elas que estão aqui conosco, pelo menos. Essa diretoria multicamp, composta por professoras e professores de diferentes áreas, que estão em diferentes pontos da carreira, mas todas e todos absolutamente comprometidos com a defesa da educação pública, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade e solidária, né? E dispostos, muito dispostos a trabalhar pelas professoras e pelos professores, a acolher, a escutar e a construir essa nova ADUFSCar. Então, vou começar com o nosso vice-presidente, professor Marcos Soares, que é professor do CCHB, campus de Sorocaba. Boa noite a todos e todas. Vamos aí, vamos à luta. Obrigado. Professor André Farias de Moura, do CCET, campus de São Carlos, nosso primeiro secretário. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Vamos lutar. Vamos. Professora Mônica Jones, também do CCHB de Sorocaba, nossa segunda secretária. Boa noite a todos e todas. Professora Paula Serrão, CCBS do campus de São Carlos, nossa primeira tesoureira. Boa noite a todos e todas. Professor Fernando Perioto, do CCN Campus Lagoa do Sino, nosso segundo tesoureiro. Não sei se o Fernando Perioto está por aqui, está com um certo probleminha de saúde. Aí, Fer? Não. Bom, essas são as 6 pessoas que compõem a diretoria empossada hoje. E agora eu vou nomear também a nossa representação de campus, que também nos dá muito orgulho, porque são pessoas que já participam da luta em defesa da educação, da universidade, do ensino público, dos direitos de trabalhadoras e trabalhadores. Então, é um orgulho para nós contar com essas pessoas em representação de campus ou de categoria. A primeira que eu vou nomear já saiu, porque ela tinha aula agora, é a professora Marcela Costa, que é professora do IFISP, campus de São Carlos, é nossa representante EBTT. Saiu porque tinha aula e disse, eu tenho que sair porque meu chefe está aqui, ele vai ver que eu estou aqui no horário de aula. Professora Lúcia Lombardi, do CCHB de Sorocaba, representante do campus de Sorocaba. Boa noite. Professora Nathalie Lopes, do CCA de Araras, nossa representante do campus de Araras. Boa noite, gente, tudo bem? Professor Fábio Grigoleto, do CCN da Lagoa do Sino, nosso representante da Lagoa do Sino. Boa noite, satisfação enorme estar aqui hoje. Professor Luiz Bezerra Neto, do SESC, do campus de São Carlos, nosso representante do campus de São Carlos.
Bezerra, talvez não esteja. E agora, 2 representantes da categoria de aposentadas e aposentados, que são 2 pessoas que nós incorporamos à representação justamente pelo papel que queremos dar a aposentadas e aposentados na nossa direção. Professora Gisele Dupas, aposentada do Departamento de Enfermagem do CCBS de São Carlos. Boa noite a todas e todas, e vamos lá ao trabalho com muita união. Professor João Alberto Camaroto, aposentado do Departamento de Engenharia de Produção do CCET de São Carlos. Muito boa noite. Feliz de participar desse grupo espetacular. Obrigada, gente, por darem o boa noite aí. Esta é a equipe, então, que eu considero um timaço que vai estar comigo nesses próximos 2 anos. Eu agradeço também imensamente a presença nessa cerimônia e a disposição para a luta em unidade que Sintufiscar, APG UFSCar e DCE UFSCar declararam agora nas suas manifestações. De parte desta diretoria da UFSCar, eu quero dizer para vocês, representantes das entidades, que nós estamos iniciando um novo ciclo no nosso sindicato e que nós vamos participar de todas as mobilizações internas e internas em defesa da universidade, em defesa de todos os direitos de servidores docentes, TAs e de estudantes, e que, no nosso entendimento, essa defesa de todas e todos que estão dentro da universidade vai passar pela união de todas as representantes de categorias. Então, nossa direção está fortemente comprometida com as ações conjuntas, com a luta em unidade com as entidades da UFSCar. Por isso, é um prazer para nós ter vocês aqui na nossa cerimônia e na nossa mesa de honra. Continuando na questão da defesa dos direitos, eu quero dizer para a professora Ana Beatriz, reitora da UFSCar, e para o professor Rivelli Silva Pinto, do IFISP, que esta direção da UFSCar quer estabelecer uma comunicação fluida e uma relação produtiva de trabalho com a gestão das 2 instituições, em tudo o que vai dizer respeito à defesa da universidade, à defesa dos institutos federais, à defesa da autonomia de gestão dos institutos de ensino, à defesa da sua autonomia na escolha de seus dirigentes, à defesa do financiamento público para o ensino, pesquisa e extensão, contra os cortes nos recursos e contra o teto dos gastos. E esta direção da UFSCar quer participar ativamente nos espaços em que for possível, como nos conselhos superiores, para contribuir, em particular, nos debates sobre as políticas de gestão da pandemia e da continuidade das atividades docentes nesse contexto em que se apresentam ainda inúmeras incertezas. Nós já temos notícia do impacto da pandemia sobre a produção científica e didática, e também sobre a saúde física e mental das e dos docentes. Como sindicato da categoria, nós vamos assumir a responsabilidade que nos cabe na sua representação e na sua defesa. Por isso, professora Beatriz, professor Rivelli, já nos próximos dias nós devemos encaminhar solicitações de audiências com a reitoria da UFSCar, com a direção do IFISP, tanto para nos apresentarmos e para vocês nos conhecerem melhor, como principalmente para nós conhecermos e nos colocarmos à disposição para debater e contribuir com todos os assuntos que envolvam a categoria docente, né? Nós dissemos muito isso na nossa campanha e eu vou voltar a reafirmar isso agora. Independência e autonomia não são sinônimo de autossuficiência e isolamento. Nós acreditamos que a independência e a autonomia se desenvolvem na relação. Nós acreditamos que é no diálogo, é a partir do reconhecimento e do respeito ao papel de cada parte envolvida que nós desenvolvemos autonomia e independência. Então, na nossa direção, nós pretendemos estar permanentemente em diálogo e na luta também, juntamente
com as instituições e com a gestão das instituições, seguindo princípios na defesa, né, dos princípios republicanos e dos valores democráticos que defendemos. Então, em breve, vamos entrar em contato com vocês para estreitar os laços entre esta nova diretoria e a reitoria da UFSCar e a direção do IFISP São Carlos. Quero aproveitar a presença do professor Wellington Duarte, vice-presidente do PROIFES e representante aqui da entidade, mandar uma saudação ao professor Newton Brandão, que me mandou também uma mensagem, pedindo desculpas por não poder estar, mas, como você já disse, Wellington, somos todos professores, sabemos que há momentos em que a sala de aula nos chama, agradecemos muitíssimo sua presença aqui e queremos dizer para você e para o PROIFES que a nossa diretoria está pronta para assumir sua representação junto à federação, para participar na construção das lutas que nos são comuns, muitas delas já mencionadas por você e por colegas das entidades aqui, e estamos prontos para levar ao PROIFES Federação os princípios e as propostas que nossa direção, a partir da nossa carta-programa, vai defender. Então, em breve também estaremos juntas e juntos contribuindo nos lugares que nós temos no PROIFES Federação. Falando em representação e em participação democrática, algo que nós temos afirmado e que nós pretendemos fazer é o resgate de processos democráticos no funcionamento da DUFSCar, nas relações entre a diretoria e as professoras e os professores associados. Isso significa, do modo como nós compreendemos a democracia, que nós vamos colocar em prática uma noção que se baseia no que o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos define como democracia. Para ele, só existe democracia na sua forma de democratização. Ou seja, a democracia se materializa na participação constante, perene, das pessoas envolvidas e interessadas nos processos coletivos de debate e de deliberação. Para que isto seja possível, para que a gente possa ter processos de democratização dentro da DUFSCar, será necessário, será imprescindível, na verdade, nos aproximarmos das professoras e dos professores da UFSCar e do IFISP, criando canais de escuta e de diálogo com a categoria que sejam mais modernos, mais dinâmicos e principalmente mais eficientes. Por isso, nós assumimos o compromisso no nosso programa e reafirmo aqui que nós vamos ter um plano de comunicação para a DUFSCar Sindicato, vamos utilizar a nosso favor as redes sociais e todas as demais possibilidades para uma comunicação contemporânea, inovadora e atraente entre a direção e seus associados e suas associadas. Também vamos começar na nossa gestão promovendo uma campanha de filiação ou de refiliação de docentes. Nós sabemos que muitas pessoas se afastaram do nosso sindicato nos últimos anos, algumas delas ingressaram na universidade ou no IFISP, mais recentemente não se interessaram por se associar. Nós acreditamos que nós precisamos conversar com essas pessoas, mostrar o papel fundamental que os sindicatos docentes desempenham, em especial neste momento, neste contexto político e social do nosso país, e nós queremos trazer mais docentes para participar dessa construção coletiva na defesa da nossa categoria, dos nossos direitos, dentro do nosso sindicato. Então, em breve também, vocês vão receber, e nós contamos com nossas associadas e nossos associados para nos ajudar também nessa campanha, para que mais docentes participem do nosso sindicato, se filiem e se sintam representados pelo nosso sindicato. Nesse sentido, eu quero também mencionar a importância de contar com a participação ativa de aposentadas e aposentados, e de também trazer para a filiação aposentadas e aposentados que não estão na associação neste momento.
durante o processo de construção do nosso programa e da nossa chapa, e também durante a nossa campanha, as aposentadas e os aposentados que participaram conosco no movimento Mais a do Fiscar nos mostraram o quanto essas pessoas têm a contribuir com a do Fiscar e com a UFSCar, né? Os nossos representantes, que eu anunciei há pouco, professora Gisele, professor Camaroto, vão nos ajudar a planejar ações que tragam essas contribuições das associadas e dos associados aposentados para a nossa política sindical, para a nossa vivência na universidade, e nós vamos não apenas pensar, planejar ações como ações que promovam saúde mental e saúde física, mas nós queremos a participação deles nos debates e nas deliberações da associação. Cada vez mais nos damos conta do papel importante de pessoas que tiveram experiências nos anos 70 e 80, experiências políticas no contexto da ditadura, e que têm muito a contribuir conosco no atual contexto, com a sua vivência anterior. A construção desses processos democráticos e participativos que nós queremos fazer durante o nosso mandato também vai passar pela realização de um congresso da UFSCar em 2022. Nosso vice-presidente Marcos Soares sempre nos diz, utilizando um sintagma que eu vou repetir aqui, mas que é ele que sempre reforça muito, com o qual todos da nossa diretoria concordamos. Marcos diz que é preciso radicalizar na democracia. E é isso que nós pretendemos fazer, realizando um congresso para discutir pautas importantes para a categoria dentro da UFSCar, dentro do IFISP, considerando inclusive suas especificidades, considerando os diferentes momentos de carreira docente da UFSCar, em todos os seus campi, considerando docentes EBTT da UAC, considerando docentes EBTT do IFISP. Um congresso da UFSCar que nós pretendemos construir conjuntamente com as professoras e os professores e destinado para essas professoras e esses professores, para que nós possamos pensar, debater e construir propostas para o nosso sindicato, para que nós possamos encaminhar a nossa contribuição para as melhorias das condições de trabalho e da qualidade de vida dos nossos docentes. Neste momento de pandemia, nós aprendemos a desenvolver, nós desenvolvemos com mais intensidade certos valores humanistas, como a solidariedade e o cuidado. E essas duas palavras, esses dois valores, são fundamentais para a nossa diretoria e para definir também, para conduzir o modo como nossa diretoria pretende atuar. A defesa de melhores condições de vida e de trabalho nesse contexto de pandemia tão difícil que nós vivemos, passa pela necessidade urgente de compreendermos as necessidades das professoras e dos professores, de avaliarmos o desempenho, tendo em conta as limitações do modelo do ensino remoto, e de planejarmos com consciência e com responsabilidade qualquer retomada presencial possível. Por isso, nós temos falado muito em cuidado, a partir da inspiração que nos trazem as pessoas que são parte do âmbito do campo da saúde, da nossa chapa e do nosso grupo, e temos falado muito em solidariedade, também a partir de ações recentes que dentro do nosso próprio sindicato ou dentro da UFSCar foram se desenvolvendo para a gente poder enfrentar esse contexto da pandemia, pelo menos minimizando seus efeitos sobre a nossa comunidade. E quando falo sobre a nossa comunidade, penso a nossa comunidade de maneira geral, não apenas docentes, mas também TAs e principalmente discentes, né? Eu já falei de democracia, falei agora de solidariedade, falei de escuta, falei de cuidado como princípios e valores da nossa gestão. A eles eu vou acrescentar um quinto, que é a transparência. Nós vimos também de uma campanha em que insistimos na necessidade
de nos comunicar mais com a categoria, escutar mais e proceder com mais transparência nas decisões cruciais do nosso sindicato e na prestação de contas, por exemplo, do nosso sindicato. Uma das nossas propostas é a prestação mensal de contas às nossas associadas e aos nossos associados. Nós esperamos poder fazer isso antes mesmo do fim do ano. Pactuamos com a gestão que terminou seu mandato hoje, que vamos fazer um balancete parcial dos meses de janeiro a setembro, que diga respeito ao período de mandato dessa gestão que hoje termina seu período, e a partir de amanhã iniciaremos no nosso mandato, na nossa diretoria, o trabalho para que a gente possa permanentemente dialogar com a categoria com transparência, nas assembleias e em tudo que vai ser o nosso plano de comunicação, e prestar contas dos recursos financeiros e dos bens da entidade regularmente e mensalmente, principalmente idealizamos a partir de dezembro. Achamos que vamos ter um período de compreensão do funcionamento administrativo e financeiro da entidade, mas temos como objetivo, em dezembro, iniciar a prestação regular de contas para as nossas associadas e para os nossos associados. A transparência vai além da prestação de contas, a transparência parte desse projeto de comunicação que eu já me referi, que nós temos, para dialogar com mais frequência e com mais eficácia com a nossa categoria, né? Estou me encaminhando para a minha conclusão, já vou terminar, como disse o Rui antes, para as palavras finais, agora sim, estou caminhando para as minhas palavras finais, mas antes eu quero, mais uma vez, mencionar e agradecer as companheiras e os companheiros que aceitaram esse imenso desafio de compor uma chapa do Movimento Mais a DUFSCar, que acreditaram e que se disponibilizaram a estar ao meu lado nos próximos 2 anos, nesse sindicato, trabalhando incessantemente para transformar a nossa DUFSCar e torná-la um sindicato mais democrático, mais humano, mais próximo da categoria, com mais participação das professoras e dos professores. Estou muito feliz de contar com toda essa equipe que nós nomeamos agora há pouco, que se apresentaram aqui para vocês, porque eu acredito que essas são as pessoas, de fato, mais preparadas e mais competentes para as tarefas que nós vamos realizar nos próximos 2 anos. Então, é um orgulho e um prazer para mim ter vocês ao meu lado nesse biênio. Para finalizar, e agora sim, finalizando mesmo, eu quero fazer um chamamento. No próximo sábado, 2 de outubro, a DUFSCar Sindicato vai às ruas, atendendo a convocatória de dezenas de entidades sindicais, entre elas a CUT, a qual a Proifes Federação e nós estamos filiados, a convocatória também de movimentos sociais e partidos políticos. Nós vamos, como a DUFSCar, ocupar as ruas em protesto contra o desemprego, contra a retirada de direitos, contra o desmonte dos serviços públicos e das estatais, contra o negacionismo, contra o genocídio. Nós vamos defender as liberdades e o Estado democrático de direito. Nós vamos à rua e vamos às redes, isso é muito importante. Nós sabemos que, nesse momento, nem todas as pessoas podem estar nas ruas, nem todas as pessoas se sentem confortáveis para estar nas ruas. Nosso chamamento é para nós estarmos nas ruas e nas redes, e em breve nós vamos, institucionalmente, pela DUFSCar, divulgar as formas de participação, mas já afirmo para vocês que aqui em São Carlos, em Sorocaba, as ruas vão contar com a presença da DUFSCar. Nós estaremos na rua pelo Fora Bolsonaro. E, finalmente, então, é isso, né? A DUFSCar, esta nova DUFSCar, esta nossa DUFSCar, vai divulgar as formas de participação,
nas diferentes cidades em que temos campi e também pelas redes sociais. Vamos fazer uma campanha para esse 2 de outubro pelo Fora Bolsonaro. Aqui em São Carlos, já estamos nos articulando com as entidades para participar do que a frente da cidade estiver decidindo, e já estamos, a professora Mônica Jones também já está se organizando em Sorocaba para a nossa participação ali. Então, eu, com esse chamamento à luta no próximo sábado, dou por encerrada a nossa Assembleia de Posse e desejo a todas e todos um biênio de muita luta e muita participação e muita democracia. Boa noite, muito obrigada a todas e todos que estiveram conosco. Esperamos vocês nas assembleias e em todas as atividades da UFSCar Sindicato. Muito obrigada.